Zebu para o mundo. Bom, a água aquecida através do sol para o boi é bom? Leonardo, então vamos começar. Como é que foi essa pesquisa? Como é que você foi ao encontro do Maciel, ou o Maciel veio ao seu encontro? Como é que começou tudo isso? Bom, nós fizemos 2 anos consecutivos um trabalho para exatamente avaliar se havia um desempenho diferenciado, né, em bovinos de corte, pelo fato de a gente estar fornecendo uma água aquecida. Nós sabemos aí, na prática, mostra para a gente que o bovino ele busca naturalmente água de superfície, de represas, água empoçada, e a gente sabe que essa água tem uma temperatura mais elevada. Então, o próprio produtor sabe disso e indaga sempre sobre essa situação, né? Então, o Maciel nos procurou há alguns anos atrás porque o produtor tinha um anseio de ter uma informação qualificada e procurou ele, que trabalha no setor de aquecimento solar, né, para residências e outras instituições, para que ele pudesse dar essa informação. Então surgiu a ideia de nós fazermos, junto com a EPAMIG, né, e a Fundação Triângulo, uma pesquisa que foi feita durante 2 anos consecutivos, para avaliar se realmente o aquecimento da água ele teria um efeito positivo no desempenho de bovinos. Beleza, e você fez com raças zebuínas? Qual raça que foi? Nós fizemos na EPAMIG, né? A EPAMIG é que conduziu o trabalho, e como foi na EPAMIG, nós tínhamos o bovino zebuíno, a raça Gir. Então nós fizemos com animais da raça Gir. Quer dizer, nós podemos até ter outros animais de outras raças que poderiam até responder melhor, mas isso precisa ser avaliado. O Gir representa bem o zebu, mas esse trabalho tem que ser conduzido também com animais mestiços, animais de raças europeias, na nossa condição. E precisa ficar bem claro, Carlos, que é um trabalho para a gente realizar num período específico, no período onde a temperatura ambiente ela é menor. Seria outono, inverno, mais ou menos essa época. Exatamente, porque aí no verão e na primavera, verão, nós temos uma temperatura alta, né? Então o sol, como você bem disse, ele aquece a água que está no bebedouro, então existe um aquecimento natural aí que o animal... E também o calor que existe nessa época do ano, o animal precisa de refrigeração. Então a água temperatura mais baixa, faz com que ele também consiga perder calor, quer dizer, que ele faça o seu conforto térmico. Então eu já vou perguntar para o Maciel. Maciel, já que o pesquisador mostra aqui, através da pesquisa dos números, que o ideal seria para climas entre outono e inverno, que são mais frios, eu quero te perguntar, nesse período nós temos uma boa incidência de sol para que possa aquecer essa água? Bom dia, Carlos, é um prazer estar aqui. E com certeza sim. O Brasil, para que se tenha uma noção, a maior incidência de raios solares da Alemanha não significa 30% da nossa pior incidência que está no Paraná. Então, a energia solar é abundante, o Brasil é um país que tem isso com muita fartura e a gente precisa, no dia a dia, aprender a usar mais dessa energia que é gratuita, renovável, fonte limpa. Com certeza é possível fazer isso no Brasil de ponta a ponta. Quer dizer que ser outono e inverno não tem problema, há incidência de sol suficiente para isso, né? Sim, há incidência. Obviamente que cada projeto necessita de cálculos para que se tenha a eficiência energética desejada, e esses cálculos são feitos pelo volume de água a ser aquecido, a região onde se precisa aquecer e qual a temperatura nós queremos levar. Mas é uma tecnologia dominada, né? O Brasil se desponta hoje no uso da energia solar, tem muito para crescer, mas eu posso dizer que ela é dominada para a energia solar térmica, que seria o uso da energia solar para o aquecimento da água. Muito bem. Bom, Leonardo, me fala aqui, com relação, por exemplo, uma curiosidade, a digestão dos alimentos, né, desses ruminantes, com a água quente, melhora ou piora? E outra coisa que eu quero também perguntar,
Na pesquisa notou-se que retém-se mais nutriente ou não, utilizando água quente? Como é que foi o resultado? Bom, Carlos, a questão funciona mais ou menos assim. O rumen do bovino, ele tem uma temperatura próxima a 40 graus. Né? Então, nós, na pesquisa, medíamos a temperatura de bebedouro ao longo do dia, durante 4 vezes ao longo do dia. Começávamos bem cedo e íamos até a noite. Então, a gente conseguiu verificar que no período da manhã toda, essa água não passava dos 15 graus. E nós tínhamos o tratamento com água aquecida e o natural, né? Então, no natural, essa água só passava dos 15 graus após as 11 horas da manhã. E a pesquisa foi feita entre o mês de junho e o mês de setembro, mais ou menos isso aí. Então, nós tínhamos temperaturas ambiente próximas a 22 graus. Uberaba não é uma região que no inverno nós temos um frio muito intenso, né? A temperatura média dos meses que nós trabalhamos era em torno de 21, 22 graus, junho até setembro. Então, nós conseguimos verificar um aumento de ganho de peso em função do aquecimento da água. Nós tínhamos uma água a 32 graus. Então, quando o bovino consome uma água a 15 graus, o que acontece? Nós temos um choque térmico no rumen. Esse choque térmico diminui a população de micro-organismos que vão fazer a digestão. Diminuindo essa população, nós iremos diminuir a digestibilidade da dieta. Então, o efeito positivo é justamente na degradação ruminal e, consequentemente, no melhor aproveitamento de nutrientes, que é o que você perguntou. Então, há realmente relatos na literatura, e nós comprovamos no nosso trabalho durante 2 anos consecutivos, que há o benefício dessa água mais quente, né, no período de temperatura mais amena, em função de uma melhoria de aproveitamento de nutrientes, sim. Bom, eu estou vendo uma coisa muito interessante aí. Se a gente levar em consideração que no período de seca, no período de inverno, o gado emagrece, e você ter essa água aquecida, ele está engordando, é um negócio que deve se levar muito a sério e é muito interessante. Nós falávamos no bloco anterior que o resultado, inclusive, dessa água aquecida, no que diz respeito a ganho de peso para os bovinos, no inverno, no outono e inverno, era bem significativo. Então é justamente o período em que naturalmente perde-se peso. Não é que se ganha, né? Então você está vendo que tem uma ferramenta aí que está fazendo exatamente o contrário. E essa ferramenta, ela é de graça, porque na verdade é o sol, né, desse período do ano que está beneficiando no aquecimento dessa água. Mas eu quero te perguntar, Leonardo, o seguinte, esse experimento que vocês fizeram, essa pesquisa, foi a pasto, foi em sistema confinado? E se houve diferença de ganho de peso entre machos e fêmeas, se eram mais ou menos da mesma idade? Como é que foi? Como é que foram os sujeitos? Certo. Bom, na realidade, nós trabalhamos com um grupo de fêmeas, né, e um grupo de machos confinados. O trabalho foi feito simulando uma situação de confinamento, porque a gente queria ter controle de consumo de água e controle de consumo de alimento também. Então, nós trabalhamos pensando num confinamento completo, né, durante pouco mais de 100 dias, então em torno de 100 dias, avaliando o ganho de peso, o consumo de água e o consumo de alimento desses animais aí. E a gente conseguiu estabelecer que a fêmea tem um desempenho maior, uma diferença de ganho de peso maior do que o macho. Então nós temos um diferencial, uma proporção maior de ganho. Então o macho ganha por volta de 10% a mais de peso, só pelo fato, alimentação idêntica, só pelo fato de ter recebido uma água a 32 graus, ele vai ter um desempenho diferenciado nesses 2 anos consecutivos, a diferença foi a mesma, em torno de 10% a mais de ganho de peso. Então é uma ferramenta que eu considero importantíssima para a gente levar para o produtor. Por quê? Porque se todos os outros componentes do confinamento são idênticos e a água aquecida no coxo a 32 graus é capaz de proporcionar 10% de diferença no desempenho animal, eu acho uma ferramenta importantíssima. A fêmea deu um desempenho superior. Ela deu em torno de 16, 17% a mais de ganho de peso. Então ela tem uma capacidade maior de aproveitar essa tecnologia. Bom, gente, ele está falando aqui dentro de um período
que é outono e inverno. Então, se deu um ganho de peso de 10% para os machos e de 12%, é isso? 14%. 14% nas fêmeas, e tudo isso graças ao sol que bateu naquela água e aqueceu e deu esse resultado, imagina esses sistemas de confinamento onde tem milhares de cabeças confinadas, não é isso? Então, é muito sério esse tema, é muito sério esse assunto, e nós estamos saindo do achismo para uma coisa científica, pesquisada e comprovada. Ora, já estamos de volta aqui, já com uma pergunta. O Rafael de Manhuaçu, aqui no estado de Minas Gerais. O Rafael, obrigado aí pela audiência e obrigado também pela pergunta, né? Ele está perguntando aqui, Leonardo, qual a temperatura média da água usada na pesquisa? Ok, ô Rafael, nós trabalhamos com a temperatura de 32 graus. Né? A água do bebedouro, da água aquecida, ela ao longo do dia a gente procurava manter essa temperatura em torno de 32 graus. Então tinha toda uma logística, né, tecnológica para fazer com que essa água ficasse a 32 graus lá. E no lote que é de testemunho, que a gente trabalhou para comparar, essa água tinha uma oscilação muito grande. Então ela dependia da temperatura ambiente. Então nós começávamos na parte da manhã com 12, 13 graus e no final da tarde ela ficava pouco acima dos 20 graus. Então acompanha, isso varia de região para região, porque se você tem uma região mais fria, eu posso ter um impacto maior sobre a redução da temperatura dessa água. E o equipamento também vai ter que ser modelado de acordo com essa região. Ô Marcel, vamos entrar um pouquinho nessa parte mais técnica do produto em si, né? Perguntou aqui sobre a questão dos 32 graus e ele falou, não, é preciso manter essa temperatura de 32 graus. Como se mantém essa temperatura? O equipamento que você disponibiliza, ele faz isso? Como é que funciona? Muito bem, Carlos. O que acontece foi que com os resultados da pesquisa, nós ficamos entusiasmados e investimos nisso também. Então, através do Departamento de Engenharia, foi desenvolvido o produto que ele permite um gerenciamento completo. Se a gente deixar só o sol agindo sobre os coletores solares, nós vamos elevando essa temperatura, e onde que vai parar? Tem um limite. Como que se faz esse controle? Então, dentro do sistema, com bombeado, obviamente que para cada confinamento, de acordo com a estrutura, a gente faz uma visita. Então você já falou a palavra que eu queria te perguntar, confinamento. Então, é um produto que é mais aplicado para confinamento, não a pasto, né? Sim, ele foi testado em confinamento e nós estamos desenvolvendo para confinamento. Não que seja impossível usá-lo a pasto, mas ele está sendo dirigido para o confinamento. E então, de acordo com essa estrutura de cada confinamento, a gente desenvolve um projeto. Mas dentro desse projeto é importante dizer que dos equipamentos existe ali um quadro de comando. Esse quadro de comando vai permitir ao gerente, né, gerenciar, da mesma forma que o consumo de alimentos do gado, gerenciar a qualidade e temperatura dessa água. Para se ter uma noção, é possível gerenciar essa temperatura pela internet. À distância, nós mantemos a temperatura ideal, que já viu que, de acordo com as pesquisas e sob as orientações, que aí envolve todo o projeto, em determinadas fases do ano pode-se querer uma diferença nessa temperatura. E o equipamento faz exatamente isso, ele mede com um sensor no coletor a temperatura que está, mede no coxo qual é a outra temperatura e ele só dispara quando for permitido. O quadro de comando com sensores habilita ou não o funcionamento. Ok. Bom, eu falei uma coisa aqui, eu acho que eu até falei bobagem, porque na verdade hoje, mais do que nunca, o pessoal está trabalhando com o que a gente chama de piquetes e o que chama de pasto rotacionado, né? Sim. Então, é claro que uma boa propriedade, uma propriedade gerenciada e planejada, você pode perfeitamente ter um controle também naquilo que a gente chama que é criado a pasto, porque tem os piquetes. Estou falando certo, Leonardo? Okay, é isso mesmo. Né? Eu acho que é possível, né? Então, essa é uma proposta que eu já conversei com o Maciel para a gente tentar fazer. Eu gostaria de trabalhar também com a produção de leite, né? Disponibilizando o aquecimento de água para vacas em lactação, para a gente verificar se há um diferencial que a gente pode aproveitar aí. No que diz respeito ao manejo em pastagem, quer dizer, vamos pensar, Carlos,
Nós, no sistema tradicional, trabalhamos com a pastagem durante o período de primavera, verão e início de outono. Então, nesse período, eu tenho muito calor. Então, nós vamos ter, ter que ter uma refrigeração, como eu já comentei no início do programa, do animal. O animal usa água mais fria para refrigerar-se. Então, eu imagino que isso tem que ser muito estudado e pontuar. Eu imagino que, para o gado de leite, como na seca nós temos que suplementar os animais, nós poderíamos usar o mesmo modelo, porque nós confinamos esse animal na seca, porque não há pastagem de qualidade para suportar nível de produção alto. Ok. Bom, nós estamos aqui numa conversa muito boa, porque quando fala de dinheiro, é um negócio aqui, cresce o olho de todo mundo, né? Nós temos uma pergunta aqui do Everton Leite. Everton, obrigado, viu, pela audiência e pela pergunta. Ele falou que mora em Jeremoabo. Foi isso que foi anotado, então, né, é 75 lá o código de área, mas ele diz o seguinte, ele quer saber qual que é o lucro, né, em números, ou em percentagem, vamos dizer assim, que se ganha por animal, se for nesse sistema aí de confinamento e se for com essa água aquecida a 32 graus, seria isso? Certinho, Carlos. A pergunta é muito importante, porque o que interessa mesmo é a lucratividade do sistema, né? Então, a nossa pesquisa, no caso vamos pegar os machos como exemplo, nós tivemos em torno de 11% a mais de ganho de peso. Um confinamento tradicional, vamos dar um exemplo aqui, que o boi ganhe em torno de 6 arrobas ao longo do período do confinamento, 11% disso dá algo próximo a 0,7 arrobas por cabeça confinada. No preço de R$ 107,00 a arroba do boi gordo hoje, nós teríamos algo próximo a R$ 80,00 de lucro por estar fornecendo uma água a 32 graus por cabeça. R$ 80,00 por cabeça durante o período do confinamento. Então, se você tiver, por exemplo, você tem um calculador, tiver 500 cabeças confinadas, se você tem R$ 87,00? R$ 80,00. R$ 80,00. 5 vezes 8, 45. R$40 mil. R$ mil. Gente, R$ mil é o que você vai estar ganhando a mais de uma água aquecida pelo sol, onde não existe custo, né? Custo nenhum para isso. Então, quando a gente fala aqui em pecuária de precisão, e eu tenho falado muito isso aqui nos programas, nas pessoas que eu tenho entrevistado, é exatamente isso, é quando o produtor rural, o pecuarista, começa a pensar efetivamente como um empresário, e vendo onde ele pode minimizar os seus custos e onde ele pode aumentar a sua lucratividade. Então está aqui uma pesquisa, né, comprovada de que efetivamente existe esse resultado. Então é muito importante isso que nós estamos falando. Mas deixa eu voltar ali atrás, nos resultados da pesquisa, que eu até deixei aqui meio que solto, que é o seguinte, a gente vê falar que a questão da acidez do rumen, né, prejudica muito na alimentação, na absorção de nutrientes, etc. e tal. Então, eu quero saber se a água quente melhora ou não, se vocês conseguiram verificar isso. Eu quero saber também, tudo junto aqui, vamos colocar aí misturado, se traz um bem-estar para o animal, o fato de ele estar tomando uma água quente, tá? Se houve ou não um aumento de consumo de água em função disso, e se na pesquisa foi possível verificar a questão de fertilidade e a questão sexual, nas fêmeas e no macho. Tá. Ok? Bom, Carlos, na realidade, consumo de água não houve efeito. Então, nós medíamos consumo de água diariamente do grupo água aquecida e o grupo que não tinha água aquecida, água natural, e não foi observado ao longo desses 2 anos de experimento consumo diferenciado pelo fato de ter água aquecida. Então o efeito aí é benéfico na parte de degradação ruminal e consequentemente de aproveitamento de nutrientes. Você tem uma maior digestibilidade. Também não verificamos um aumento no consumo de matéria seca. O consumo foi praticamente idêntico, tanto do lote com água aquecida e o lote sem água aquecida. Bom, no que diz respeito à fertilidade, você perguntou conforto. Realmente, se o animal não vai receber uma água fria, senão vai haver aquele choque térmico a nível de rumen, eu imagino que o animal vai ter o seu conforto preservado.
Então, na realidade, nós não chegamos a medir esse tipo de característica. Então, e a fertilidade, fica a interrogação. Nós precisaríamos modificar a pesquisa, avaliar em gado em reprodução também, para poder responder essa questão. Quer dizer, mas se gera conforto, eu imagino aí a hipótese que nós teríamos uma melhoria, não só no desempenho, mas também na reprodução. Bom, Marcel, eu queria falar com você o seguinte, a pesquisa já mostrou o tanto que é importante essa questão da água aquecida ou não, está até trazendo respostas, né, para muitas perguntas. Olha, é bom ou não é, né? Porque isso já está na cabeça do pecuarista, do produtor, que ele observa lá na fazenda dele essa preferência do gado por uma água mais quente. Agora, vamos responder para o pessoal também, para que eles tenham acesso a essa tecnologia, a esses projetos que você pode desenvolver, como é que está? O que eles têm que fazer? Muito bem, Carlos. A verdade é essa mesmo, né? Eu acho que algumas coisas ficaram provadas, quer dizer, a pesquisa confirma cientificamente que a percepção empírica do pecuarista estava certa, então que ele deu rendimentos, comprova que também dá uma lucratividade, e aí vem as pessoas, como que nós podíamos usar isso? Então, nós não podíamos pensar num equipamento como módulos. Eu vou pegando um módulo e vou ampliando. Eu tenho equipamento de pequeno, médio e grande porte. Hoje, o que nós temos e que já está disponível é o seguinte, toda a tecnologia está disponível, todo o corpo de engenharia também está disponível, e o que a gente disponibiliza é uma visita, né? Nós precisávamos visitar alguns confinamentos que têm interesse para desenvolver um projeto, não para o aquecimento da água, como já disse, pura e simplesmente, mas para um uso racional de energia e de forma inteligente, com o menor custo possível para transformar aquilo nessa água. Então, eu diria assim, nós poderíamos fazer visitas e desenvolver projetos específicos. Eu não sei se deixaram o telefone aí, fala um telefone aí para o pessoal, seu é 34, né? O meu contato pode ser no 34 9994 2970 ou 3313 8023. Bom, esse telefone aí, também se quiser saber alguma coisa com relação ao resultado da pesquisa, vocês fazem os contatos e respondem, Sim, né? podemos enviar depois maiores informações, com certeza. Ótimo. Olha, o nosso tempo aqui acabou, obrigado pela participação de vocês. Mais uma vez estamos contribuindo, prestando um serviço importante à pecuária de maneira geral, que é trazendo sempre novidades. E nesse caso aqui, uma pesquisa muito séria que foi desenvolvida para vocês. Zebu para o Mundo.